E aí, galera, Chestes aqui. Obrigado para quem votou na enquete de ontem. Foram 73 votos. Eu fiquei surpreso, né? E a maioria, 62%, dizendo que era contra essa abertura, né, da economia que vai ter aqui em João Pessoa. E a outra parte, né, votou, teve muito voto também a favor. E eu compreendo também quem votou a favor, tá? Porque já são mais quase 4 meses aí você preso, enclausurado dentro de casa, e de repente o governo, né, seja municipal, seja estadual ou federal, não reagiu muito bem à crise. Então você fica, né, um pouco revoltado e querendo cumprir o seu trabalho, né? Mas o que é que eu queria falar com vocês? Sobre como isso vai afetar você no dia a dia, na sua economia do dia a dia. Uma pessoa normal, não é uma pessoa como eu que investe em bolsa de valores, que investe em ouro, que investe em Bitcoin. Não, uma pessoa normal como você, tá? Bem, primeiro a gente tem que falar do delay, né, que teve quando teve o primeiro caso na China e quando nós tivemos o primeiro caso aqui no Brasil. Foi muito tempo para se organizar. Infelizmente, tanto na esfera federal, quanto na estadual, quanto na municipal, acho que os políticos mandaram muito mal e acabou piorando a situação, né? Mas o que é que aconteceu com o povo brasileiro, né? Primeiro, como é que funciona a economia real? A economia tem 3 principais atores, tá, pessoal? São os consumidores, como eu, que vou ali, compro na mercearia do Juquinha, compro sorvete, compro um coco. Existem as empresas, né, dos mais variados tipos, empresa de calçado, empresa de tecnologia, empresa de farmácia, enfim, que emprega essas pessoas e que investe, né, gerando um emprego, investe em maquinário, investe em tecnologia, enfim. E o terceiro ator, muito importante também, é o governo, né? Sendo que essa crise do corona, de tempo em tempo vem uma crise, tá? Então, veio a crise de 2008, teve várias crises já. Então, de tempos em tempos vem uma crise. O Brasil viveu uma crise pesada em 2013, 2014 também. Então, o que é que acontece, cara? Essa crise do corona foi complicada, por quê? Porque ela quebrou esses 3 atores. Ninguém podia fazer nada. Quem era consumidor não podia sair de casa para consumir. Quem era empresário, tinha sua empresa de cerâmica, de calçado, não podia abrir. E o cara não vai investir na crise. Então quebrou as pernas também. E o governo não estava arrecadando o que devia arrecadar. Então foi algo que acho que na história do mundo, assim, acho que é uma primeira vez que acho que isso acontece, né? De quebrar as pernas economicamente, de não poder fazer nada, só espera e fica em casa, né? E aí muita gente desempregada, muita gente perdendo, né, parte da renda, e alguns que tiveram sorte como eu, que trabalho home office, seguraram a renda. Então o que é importante dizer? Que o brasileiro, ele não tem o costume de uma educação financeira, tá? Então a primeira coisa que o brasileiro deveria ter feito antes da crise era uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É no mínimo 6 meses do seu custo mensal. Se eu tenho um custo mensal de R$1.000, custo mensal, gasolina do carro, alimentação, cortar meu cabelo, tudo, né? Se meu custo mensal é R$1.000, no mínimo eu deveria ter juntado R$6.000, né? No mínimo. Quem é mais precavido, junta 8 meses, 10 meses, 12 meses. E pior ainda para quem é empreendedor ou para quem é autônomo. Quem é empreendedor e quem é autônomo, eu tenho uma irmã, que é Tayane, irmã de EJC, né? Que ela por exemplo, ela é odonto. E ela abriu o consultório dela de odontologia. Tayane é autônoma, certo? Tayane deve ter como reserva de emergência, no mínimo 1 ano de reserva de emergência. Tanto o pessoal dela quanto da empresa. Ela tem que saber separar também o que é Tayane pessoa e o que é a Tayane odontóloga, a parte da empresa, né? Ela tanto deve ter 12 meses para ela, né, da parte do que ela pega da empresa como salário dela, como ela deve ter 12 meses de caixa da empresa. Porque o que é que aconteceu aqui, principalmente aqui na Paraíba? A Paraíba não é São Paulo e não é Rio de Janeiro, tá, gente? Aqui nós temos uma grande parcela da população que trabalha como concursado, trabalha como governo, para o governo municipal, estadual, federal, e temos uma grande parcela da população que trabalha por conta própria, né? E quando eu falo essa conta própria, não é empresário
de médio porte ou pequeno porte. É aquele cara que trabalha de manhã para comer de noite, né? Então o que é que aconteceu? O pessoal não tinha reserva nenhuma. E quando veio a crise, detonou um dos estados que é um dos estados mais pobres do Brasil, que é a Paraíba, né? É diferente de Rio e de São Paulo. A situação aqui é uma, a situação em Rio e São Paulo é outra, porque as características nossas aqui são diferentes, tá? Então é mais difícil pra gente aqui, tá? Então, vocês, o que economicamente o que vocês podiam ter feito era ter feito uma reserva de emergência para passar mais tranquilo por esse momento. Tá. E a partir de agora, Chess, o que é que eu posso fazer? Tá, se você não fez uma reserva de emergência, você deve fazer a reserva e evitar os gastos para que você você não sabe o que está por vir, né? A crise do corona ainda não passou e a crise econômica também ainda não passou. Estamos passando por um momento muito complicado. Crise econômica, crise do corona, crise política, né? Crises institucionais. Então, cautela nesse momento, dá uma segurada na onda na gastança aí, segura, faz sua reserva de emergência, fica tranquilo e busca e investindo aos pouquinhos esse dinheiro. Faz, como diz, faz sua meia, junta esse dinheirinho, tá? Para fazer sua reserva de emergência, porque a gente não sabe como é que vai ser a partir de agora. Muita coisa vai mudar no mundo, tá? Por exemplo, hoje eu vi a notícia que o Banco do Brasil entregou não sei quantos % dos escritórios dele. O cara viu que trabalhar home office está funcionando, então ele vai pegar alguns escritórios e entregar, né? Como é que vai ser a Constituição Civil a partir de agora? Como é que vai ser a volta às aulas? Vai ser com revezamento de alunos? Não vai ser? Então isso tudo ainda está muito indeterminado para a gente. Então nesses momentos é cautela, é evitar os gastos, né? Guardar o máximo possível que você puder guardar, fazer sua reserva de emergência. E reserva de emergência você, Chess, preciso investir em algo? Não, bota lá no conta, bota na sua poupança, deixa lá, é a reserva de emergência. Reserva de emergência não é para você ter lucro, não é para você ter rendimento, é para você ter aquele sossego caso bata o carro, caso aconteça algo como foi o coronavírus e algo como filho ficar doente, algo do tipo. Então essa é uma dica que eu dou para vocês nesse primeiro momento. Cautela com os gastos e reserva de emergência. E vamos superar essa crise, se Deus quiser. Valeu? Obrigado por compartilhar. Compartilhe, marca um amigo aí. Você gostou? Marca um amigo para eu ficar feliz. Eu fiquei feliz que vocês interagiram comigo. E aí eu fiz o vídeo. Eu tenho vergonha, morro de vergonha. Tô no carro aqui escondido, ó, porque eu não ia fazer em casa. Minha mãe ia ficar vendo, ia ficar, né? Aí eu não fiquei escondendo. Mas gostei que vocês compartilharam ali, votaram. E fiquei feliz com meus amigos. Viu? Valeu? Fiquem com Deus.